depressão, na realidade, ela está associada com um desequilíbrio químico no nosso cérebro, ou seja, né, os neurotransmissores estão sendo produzidos de uma forma não equilibrada, não adequada, e aí a gente começa a ter mudanças de comportamento, né, inclusive levando a doenças, né, a depressão é uma doença, tá, como a depressão. A depressão, por si só, está relacionada à baixa produção de serotonina e endorfina, tá? Mas por que esse desequilíbrio acontece? Então, é isso que a gente precisa entender. É lógico que tem, né, no caso da esquizofrenia, a depressão, ela é um sintoma da esquizofrenia, então, é lógico que existem doenças, existem várias causas, tá, para depressão. Eu não estou dizendo que esta é a única, tá? Mas existem várias causas. Na realidade, comportamentos, né? Se a gente observar, se você ficar trancado num quarto de cabeça baixa ou numa posição fetal dessa forma, né? Luz apagada, tudo isso na realidade vai fazer com que, lembra, a posição, né? Vou até voltar aqui. A minha fisiologia, né? Ou seja, a posição, os meus gestos, a minha comunicação corporal produz substâncias químicas que está relacionadas aos sentimentos. Então, se eu me mantenho numa posição dessa forma por muito tempo, consequentemente, eu começo a produzir substâncias químicas que são congruentes a essa posição. Da mesma forma que se eu tiver, né, como eu mostrei aqui, com os braços, como é o estudo da professora Amy, né, com os braços erguidos, uma posição dessa forma, eu começo a produzir, mesmo que eu não esteja num estado empoderado, mas se eu me manter nessa posição, eu começo a produzir substâncias químicas que vão estar relacionadas a esse tipo de fisiologia, né, que é de uma pessoa motivada, uma pessoa se sentindo aí vitoriosa e tudo mais. E em contrapartida, se eu fizer o contrário, se eu tô lá de cabeça baixa, deitada numa posição fetal, né, da forma como a gente está mostrando aqui, o meu cérebro vai produzir substâncias que são congruentes a essa postura. E aí, na realidade, o que acontece? A gente começa a desencadear um processo de intoxicação, basicamente, no nosso cérebro. E se eu fizer isso repetidas vezes, o que vai acontecer? Quanto mais eu faço isso, mais substâncias relacionadas a esse estado começam a ser produzidas e, consequentemente, mais difícil vai ser para eu voltar, ok? Para um estado, né, de maior motivação, de maior empoderamento, tá? Eu não estou dizendo que esta é a única causa de um processo de depressão, mas isso sim pode levar à depressão. Então, a postura que você, né, que você desempenhar, o seu cérebro vai produzir substâncias que são congruentes a ela, ok? E, consequentemente, se essa postura for uma postura de empoderamento, uma postura de vitória, peito erguido e tudo mais, ótimo. Caso contrário, também, isso pode levar a alguns problemas, tá? Então, posições, né, fisiologias desse tipo, pode sim levar a um estado de depressão, tá? Por que normalmente, né, as pessoas consomem bebidas alcoólicas ou utilizam drogas, por exemplo? Na realidade, o fato da pessoa consumir, né, esse tipo de substâncias, isso de certa forma vai ocasionar lá um desequilíbrio, né, cerebral, né, em termos de neurotransmissores, e isso vai fazer com que a pessoa entre num estado alterado de consciência, e ela vai conseguir acessar recursos que ela não consegue acessar quando ela está sóbria. Ou seja, às vezes ela não consegue interagir numa roda de amigos, por não ser desinibida, enfim, são várias características, né, que nós conhecemos quando uma pessoa está alterada. Então, na realidade, o motivo, né, a causa de tudo isso, o que leva a pessoa a buscar isso, né, de uma maneira indireta, é isso. É porque a pessoa não consegue acessar aqueles recursos que ela tem. Porque as substâncias químicas, os neurotransmissores e hormônios que estão sendo produzidos não estão permitindo com que ela chegue nesse estado de recurso. E isso, de certa forma, tem relação com as posições, tá? Então, será que é necessário, né? Se a gente pensar, será que eu preciso utilizar drogas, utilizar bebidas alcoólicas para conseguir acessar esses recursos e realmente,
né, fazer com que realmente eu consiga me interagir numa roda de amigos, falar aquilo que eu penso, enfim. Né? Será que isso realmente é necessário? Se você muda, se você adequa a sua fisiologia, né, corporal, você consegue atingir o estado que você deseja, tá? No estudo da professora Amy, com 2 minutos, você consegue ter aumentos significativos de neurotransmissores e hormônios, tá? Então, isso é interessante. Da mesma maneira que se eu me manter 2 minutos nessa posição, como é que tá mostrando aqui o Bon Jovi, por exemplo, eu consigo, né, levantar e ir para uma situação, para uma condição na qual eu consiga acessar aquilo que eu tenho de melhor, acessar os meus recursos internos, vamos se dizer, se eu ficar nessa posição aqui, eu acabo produzindo diversas substâncias químicas que começam a intoxicar o meu cérebro e me levar para um estado de depressão, por exemplo. Tá? Então, se nós considerarmos, né, que essa adequação da nossa fisiologia, ela pode ser voluntária também, não só involuntária, né? Involuntária no sentido sentir, automaticamente o meu corpo faz, né, a fisiologia, a posição, e isso é adequado às substâncias químicas que estão sendo produzidas. Isso é algo involuntário. Mas eu posso fazer esses gestos, essas posições de modo voluntário. E com isso eu vou mudando o meu estado, tá bom?